Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos estudar sobre os gráficos do movimento uniforme, tá bom? Então fica comigo até o final, porque esse assunto é muito importante para o vestibular e gráficos é um assunto que sempre cai, tá bom? Sempre cai no vestibular e sempre cai na tua vida toda, tá certo? Então vamos lá e fica comigo. Então esses aqui são os gráficos do movimento uniforme. Na verdade, os gráficos são dois, né? Que é o gráfico do deslocamento e o gráfico da velocidade. Só que existe um movimento progressivo e o retrógrado, e aqui estão representados cada um deles. Veja bem, qual que é a nossa função horária do movimento uniforme? É S igual a S0 mais VT, ok? Esse é o nosso gráfico do movimento uniforme. Então, quando o movimento é progressivo, então vou botar bem aqui nesse espaço aqui, ó. Quando o movimento ele é progressivo, significa que o meu espaço ele vai aumentando no decorrer do tempo. Então veja bem, aqui é o espaço inicial, o tempo vai se passando e o espaço vai aumentando no decorrer do tempo. Então esse gráfico, ele denota um tipo de movimento chamado progressivo. E o movimento progressivo é aquele em que a direção do deslocamento é o mesmo do sentido da orientação positiva da minha trajetória. O que acontece nesse caso? Nesse caso, a minha velocidade ela é também positiva. Portanto, o gráfico da velocidade, que está representado aqui embaixo, ó, V vezes T, vai estar no quadrante positivo do meu gráfico. Quadrante positivo em Y, né? No caso aqui no eixo vertical. E como no movimento uniforme a velocidade é constante, então o gráfico vai ser uma reta constante. Ok? Já para o movimento retrógrado, é aquele em que o objeto está indo na direção contrária do sentido positivo da trajetória. Nesse caso, o espaço está decrescendo com o decorrer do tempo. Então veja aqui, o meu gráfico do espaço em relação ao tempo, o meu espaço inicial e o meu espaço está decrescendo conforme o tempo vai avançando. Então esse tipo de movimento, ele é chamado de retrógrado. E no movimento retrógrado, como o sentido positivo e o objeto estão indo em direções opostas, né, a velocidade é negativa. Então, no gráfico da minha velocidade versus tempo, a minha velocidade vai estar no sentido negativo do eixo, tá bom? E, novamente, como a velocidade é constante, o gráfico da velocidade vai ser uma constante, tudo bem? Ok, então esses são os gráficos, né, do deslocamento da velocidade. Esse denota o movimento progressivo e esse denota o movimento retrógrado, tá bom? E aí que eu vou apagar e eu vou ver como que eu faço para poder, tendo o gráfico do meu deslocamento, achar a velocidade e como que tendo o gráfico da velocidade, achar o deslocamento, tá bom? Então, vamos lá para o próximo quadro. Então vamos lá, vermos como é que a gente faz para poder, a partir do gráfico do deslocamento, achar a velocidade e vice-versa, ok? Então aqui eu tenho um gráfico de deslocamento, aqui o gráfico da velocidade, para um tipo de movimento que é o progressivo. O que eu fizer para o progressivo, vai levar também para o movimento retrógrado. Então veja bem, imagina que a tua questão te dá, então ali o gráfico do deslocamento, ok? Que é esse gráfico aqui, e ela pede para você calcular a velocidade, tá bom? Como é que você vai fazer isso? Para você achar a velocidade a partir do gráfico do deslocamento, basta você achar o ângulo de inclinação da reta. Como é que você acha o ângulo de inclinação da reta? O ângulo de inclinação da reta é esse ângulo formado entre o gráfico e essa paralela do eixo X aqui, ó. Esse ângulo bem aqui, que eu vou chamar ele de θ, tá bom? Então, se esse ponto, o ponto T1, e aqui for Y1 e aqui Y0, como é que eu vou achar a tangente desse ângulo aqui? Então, tangente de θ vai ser quem? Cateto oposto, Y1 menos Y0, dividido pelo cateto adjacente, T1 menos 0, que é a mesma coisa que Y1 menos Y0, dividido por T1, tá bom? Então, é dessa forma que eu acho então, a velocidade. Então, esse valor vai me dar justamente a velocidade com que aquele móvel está
performando. Então, para poder eu calcular a velocidade a partir desse gráfico, basta eu achar a tangente de θ. Agora, se a tua questão te der o gráfico da velocidade e a partir dele pedir para você calcular o deslocamento, num intervalo de tempo, por exemplo, de T0 a T1, aí aqui você vai ter uma figura geométrica, né, que é um retângulo, e você vai calcular essa área aqui, ó, essa área dessa figura geométrica. Calculando esta área dessa figura geométrica, você vai achar o deslocamento. Então, a área dessa figura, como é que vai ser? Se aqui for V, né? Então, vai ser V vezes T0 menos T, na verdade, T1 menos T0. Então, essa área você vai calcular e aí você vai achar, então, o teu espaço percorrido. Então, você vai achar a área. Então, a área do gráfico da velocidade, a área, ela é numericamente igual ao espaço. Então, essa é a forma que você vai usar para poder fazer os cálculos das suas questões a partir de agora. Daqui para cá você acha a tangente, lá para cá você acha a área da figura formada. Agora vamos passar e vamos fazer alguns exemplos para poder fixar melhor essa ideia nas nossas cabeças, tá bom? Então vamos lá. Então você viu aí o enunciado da questão, ela pede para nós calcularmos a variação do espaço do móvel no intervalo de 0 a 10 segundos. É bem tranquilo essa questão. Lembra que eu falei lá para vocês que para achar a variação de espaço você tem que calcular a área e que a área ela é numericamente igual à variação de espaço? Então basta você calcular a área desse retângulo aqui, ó. A área desse retângulo. Quanto que é a área desse retângulo? Comprimento vezes largura igual a 20 metros. Então essa é a variação de espaço desse móvel aqui, tá bom? Bem simples assim. Agora vamos passar para a nossa próxima questão. Então nossa última questão, ela tem 4 itens, né, do A ao C. E ela pede aqui algumas coisas bem interessantes, ó. No item A, ela está perguntando para nós qual que é o espaço inicial do movimento. Para você achar o espaço inicial do movimento, basta você olhar para o gráfico. E aí você vai dizer o seguinte, pô, esse gráfico aqui ele não está igual ao gráfico que o professor mostrou. Mas aí é o seguinte, você olha só, veja bem. Ele é composto aqui de uma parte constante e de uma reta crescente e uma reta decrescente. Então você já vê que é um movimento que ele foi composto em vários outros, tá bom? Então vamos lá. Qual que é o espaço inicial? O espaço inicial é sempre aquele que intercepta o eixo das ordenadas, né, que é o eixo do espaço. Então, meu espaço inicial aqui é menos 10 metros. No item B, ele pergunta o que acontece no intervalo de tempo de 0 a 2 segundos, que no caso é daqui para cá. Perceba uma coisa, durante o intervalo de 0 a 2 segundos, o espaço do móvel está se alterando? Não, não está se alterando, está se mantendo constante. Se o espaço está se mantendo constante, só pode significar uma coisa, que ele está em repouso. Está em repouso. No item C, ele pergunta o seguinte, os instantes em que o móvel passa pelas origens dos espaços. Se você ainda não conseguiu entender muito bem o que estava acontecendo aqui, é mais ou menos o seguinte, veja só. Eu tenho aqui uma trajetória, aqui é a minha origem dos espaços, certo? O meu móvel estava aqui em cima, em menos 10, e ele se manteve em repouso durante um tempo, depois ele foi até a outra extremidade, né, que é no ponto 10, certo? Um espaço igual a 10, e depois ele retorna, se eu considerar como sentido positivo da minha trajetória para a direita. Então foi isso que aconteceu com esse objeto aí. E aí, ele retorna para cá, então ele passa duas vezes pela origem dos espaços. No momento que ele sai daqui da posição menos 10 e vai até 10, 1, e depois quando ele retorna. E quando que acontece isso? Nos tempos de 4 segundos e nos tempos de 9 segundos.
Tá certo? Então, esses são os tempos em que ele passa pela origem da trajetória, 4 segundos e 9 segundos. Além dele fazer isso aqui, a velocidade com que ele vai é diferente, porque perceba que a inclinação dessa reta e dessa são diferentes, que é justamente o que ele vai pedir agora no item D. No item D ele pergunta a velocidade escalar nos instantes t igual a 4 segundos e 9 segundos. Então, para eu achar a minha velocidade escalar no tempo igual a 4 segundos, eu acho a tangente desse ângulo θ aqui, que é o meu coeficiente linear, tá bom? O meu coeficiente linear da reta. Então, olha só, eu tenho aqui esse triângulo retângulo, onde esse cateto oposto mede 10 e esse cateto adjacente mede 2. Então, eu vou chamar assim, ó, de velocidade 1, que é igual a tangente de θ1, vai ser igual a 10 dividido por 2, que é 5 metros por segundo. Então, a velocidade no tempo 4 segundos, vou chamar de velocidade 1, é igual a 5 metros por segundo. E agora na velocidade 2, no tempo 2, né, que no caso, tempo 9 segundos, ó. Vou chamar de V2, tá? V2, que é a tangente 2, vai ser a inclinação desse ângulo aqui, ó, esse ângulo θ. Cateto oposto, 10, cateto adjacente 3. 10 dividido por 3 dá mais ou menos 1,3. Só que aí é o seguinte, como esse daqui, né, de 6 segundos para cá, o movimento é retrógrado, a minha velocidade é negativa. Então, a minha velocidade 2, ela não é apenas 1,3, ela é menos 1,3 metros por segundo. Então, essas são as respostas dessa nossa questão aqui. Eu espero que vocês tenham entendido bem esse assunto. Volto o vídeo tantas vezes quantas forem necessárias para você entender melhor esse assunto, tá bom? Então, um grande abraço para todos vocês, muito obrigado e até a próxima aula.